Eu sempre morei aqui no interior de Minas, numa região onde a estrada de terra é mais presente que gente, e a noite chega cedo demais. A vida aqui é simples, mas o silêncio sempre teve alguma coisa de pesado. Minha mãe dizia que o mato guarda lembranças e que algumas delas preferem não ser esquecidas. Eu nunca dei importância, até a história da mulher do portão quebrado cruzar meu caminho. Tudo começou numa madrugada fria de agosto, quando acordei sem saber por quê. A casa inteira parecia ter prendido a respiração. Olhei para o teto, ouvi o rangido velho da comieira, mas nenhum barulho lá fora. E foi justamente isso que me assustou: o silêncio absoluto. Quem vive no interior sabe que o mato nunca dorme de verdade. Sempre tem um bicho, um vento, um galho quebrando. Mas naquela noite, nada. Levantei da cama com aquela sensação de que alguém tinha me chamado. Saí para a cozinha, passei pela janela e meu olho bateu direto no portão. O portão dos fundos, aquele que dá para o pasto, ele estava aberto. Só que não era um aberto normal. Ele estava escancarado, balançando lentamente como se tivesse sido empurrado com força. O problema é que aquele portão tem a fechadura arrebentada e só abre por dentro. Por dentro! Fiquei parado olhando. O vento não podia ter feito aquilo. Era preciso erguer o ferrolho com a mão, levantar a madeira pesada. Enquanto pensava nisso, ouvi um som vindo do pasto. Algo arrastando. Algo que parecia caminhar sem pressa. E então, no meio da escuridão, surgiu uma silhueta. Era uma mulher. Pelo menos parecia ser. O vestido dela era longo, velho, quase da cor da terra. Arrastava atrás como se estivesse molhado. O cabelo, comprido demais, e até a cintura, totalmente grudado no corpo. A cabeça permanecia baixa, como se a olhasse para os próprios pés. Eu senti minha respiração travar. Cada passo dela parecia pesado, como se cada osso estivesse fora do lugar. Quando ela passou por debaixo da lua, pude ver que sua pele era pálida, pálida de um jeito que não parecia de gente viva. Ela parou na beira do terreiro e levantou a cabeça. Devagar, tão devagar que deu tempo de eu me arrepender de estar olhando. Mas os olhos dela não eram olhos. Eram 2 buracos longos, escuros, como se tivessem sido queimados no rosto. Ela me encarava, mesmo sem ter nada ali que pudesse enxergar. Senti meu corpo inteiro gelar. A mão que segurava o pano da cortina começou a tremer tanto que quase caiu. E então ela abriu a boca. Uma boca seca, esticada demais, como se a pele fosse rasgar, e disse, num sussurro que parecia vir de trás de mim, não da boca dela: "Você deixou o portão aberto." Eu bati a cortina na mesma hora e tropecei para trás. O coração parecia que ia arrebentar o peito. Corri para o quarto do meu pai, mas ele não estava lá. Procurei pela casa inteira. Nada. Parecia que ele tinha sumido. Com medo de ficar sozinho, fechei todas as portas e empurrei um armário na frente da cozinha. Fiquei ali, sentado no chão, ouvindo. Primeiro, silêncio. Depois, passos lentos no terreiro. Depois, mais próximos. Depois, na varanda. A madeira rangeu sob o peso dela. Cada passo vinha acompanhado de um arrastar, como se o vestido preso na terra entrasse pela casa com ela. Ela se aproximou da porta da cozinha. Senti pela vibração no chão. A respiração dela era irregular, como um animal ferido. E então, 3 batidas. Secas. Fortes. "Você deixou o portão aberto." Aquela voz não parecia humana. Era como se 3 vozes falassem ao mesmo tempo. Uma rouca, uma fina, uma que parecia engasgada. Eu não sei quanto tempo fiquei trancado ali. Talvez horas, talvez minutos, mas em algum momento
tudo parou de novo. O silêncio voltou. E ela se foi. Quando amanheceu, saí devagar, ainda tremendo. O portão estava aberto, como antes, mas agora tinha marcas no chão. Marcas profundas de passos. Como se alguém com pés enormes e deformados tivesse atravessado o pasto durante a noite. Meu pai apareceu só no final da tarde, vindo da cidade vizinha. Disse que tinha ido buscar peça para o trator e que tentou me avisar, mas o celular não pegou. Contei para ele o que aconteceu. Ele ficou pálido e então disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Filho, a mulher do portão quebrado morreu ali mesmo, naquele pasto. Foi encontrada com os olhos queimados pelo sol, depois de 3 dias perdida. O espírito dela não descansa. Dizem que ela procura sempre a casa que deixou o portão aberto naquela noite. E entra. Desde então, eu tranco tudo com tranca dupla. Mas mesmo assim, às vezes, no silêncio da noite, escuto o portão abrir sozinho. Nasci e me criei numa comunidade pequena, enfiada no fim de uma estrada que ninguém usa mais. Aqui a gente conhece cada vizinho, cada sotaque, cada galho de árvore que estala à noite. Cresci ouvindo histórias. Assombração no curral, vulto no rio, grito de mulher na mata. Mas nada, absolutamente nada, chega perto do que eu vivi no Alto das Três Cruzes. Um morro que todo mundo conhece e ninguém comenta. O alto ficava a uns 2 quilômetros da minha casa. Um morro seco, coberto de capim amarelado e 3 cruzes de madeira velha afincadas no topo. Nunca soube quem enterrou quem ali. Só sei que ninguém subia depois do entardecer. O problema é que, naquela época, eu trabalhava levando leite para uma fazenda bem além do morro. Às vezes, por atraso, tinha que voltar já de noite. E naquelas noites, eu sempre apressava o passo, tentando ignorar a sensação de que tinha algo me acompanhando. Tudo piorou no dia em que o cachorro do compadre Joaquim sumiu. Um vira-lata velho, mas esperto. Eles procuraram o bicho por 3 dias. No quarto, encontraram só o couro, pendurado na cerca. Sem carne, sem osso, só o couro esticado, como se alguém tivesse arrancado ele inteiro de uma vez. Isso deixou a comunidade em alerta, mas ninguém ousou dizer que era coisa ruim, porque no interior, quando você fala o nome do medo, ele escuta. Uma semana depois, voltei tarde da fazenda. Era noite de céu nublado, tão escuro que nem parecia haver estrela. Eu estava no início da subida do Alto das Três Cruzes, quando ouvi algo atrás de mim. Não eram passos. Era como se alguém estivesse arrastando algo grande, um peso que raspava nas pedras. Parei. O som parou. Dei um passo para frente. O arrastar recomeçou, mais rápido, como se estivesse se aproximando. A respiração me faltou. Tentei olhar pelo canto do olho, mas a escuridão era tão fechada que engolia tudo. A única coisa visível era a silhueta das Três Cruzes lá em cima, tremendo com o vento. "Quem tá aí?" eu disse, tentando parecer firme, embora minha voz saísse tremida. Nada, mas o arrastar ficou mais perto, muito mais perto. Foi então que senti o cheiro, um cheiro forte, quente, parecido com couro queimado misturado com sangue velho. O tipo de cheiro que gruda na garganta e dá vontade de vomitar. Comecei a correr morro acima. Os passos ecoavam no chão de terra e atrás de mim, o arrastar ficou violento, acelerado, como algo desesperado para me alcançar. Quando cheguei perto das cruzes, tropecei e caí no chão. A poeira subiu e por um segundo senti o mundo parar ao meu redor. E então, eu vi. Não sei explicar o que era. Não era bicho, não era gente. Era como se alguém tivesse tentado montar um corpo usando pedaços que não pertenciam uns aos outros. O couro do compadre Joaquim.
parecia estar ali. Parecia fazer parte daquilo, mas o corpo não tinha forma definida. Se mexia como massa viva, impulsionada por feixes de músculo que tremiam por baixo. No lugar do rosto havia um buraco enorme, vermelho, pulsante, como respirasse por ali. Não havia olhos, mas eu sentia que aquilo me via minha alma inteira. A criatura ergueu algo que podia ser um braço, mas parecia um galho torcido coberto de pele. Quando ela moveu aquilo, o couro rangiu, como couro esticado demais. Ela deu um passo na minha direção e o chão tremeu leve. Eu tentei rezar, mas minha voz falhou. A criatura inclinou o que parecia ser a cabeça, como se me estudasse, e então deu um som que nunca deveria existir. Era como se uma dúzia de vozes, todas rasgadas, tentassem falar ao mesmo tempo. E elas diziam: "Devolva o que é nosso! Devolva o que é nosso!" Eu me arrastei para trás, desesperado, até encostar na base de uma das cruzes. A madeira estava fria, fria como morte. A criatura avançou mais um passo e aí aconteceu uma coisa que me assusta até hoje. Ela parou. Ficou rígida, tremeu, olhou, se é que aquilo podia olhar, para a cruz atrás de mim e começou a recuar. Não foi andando. Foi como se tivesse sido puxada para trás, derrapando na terra, perdendo pedaços do próprio couro no chão. E quanto era arrastada para a escuridão, repetia aquele sussurro de vozes misturadas: "Devolva o que é nosso! Devolva o que é nosso!" Quando cheguei em casa, minha roupa estava rasgada e suja de sangue. Não meu, mas da criatura. Meu pai, quando viu, nem pediu explicação. Só bateu a porta, trancou com 3 cadeados e acendeu 3 velas. Depois me contou o que ninguém na comunidade tinha coragem de dizer. Há muitos anos, 3 irmãos foram mortos no alto do morro por um fazendeiro que queria expulsá-los dali. Os corpos nunca foram enterrados direito, apenas cobertos às pressas. O couro do cachorro, o arrastar, tudo seria obra do que restou deles, que vagam unidos, procurando partes para refazer seus corpos e completar o que falta. Eu nunca mais voltei ao alto das 3 cruzes, mas às vezes, na madrugada, acordo com o mesmo cheiro de couro queimado entrando pela janela e o som distante de algo enorme sendo arrastado morro abaixo. E eu sei que algum dia ele encontra o que falta e volta. Eu morava num sítio lá pros lados de Bocaina, um lugar onde a estrada só dá passagem para quem já conhece, porque quem é de fora se perde fácil num emaranhado de curvas e mata fechada. Meu terreno era simples, só uma casa velha de madeira, um galpão caindo aos pedaços e um pomar que meu avô plantou há mais de 50 anos. A vida ali era pacata, até começar o que hoje eu chamo de a noite do sussurro na cerca alta. Tudo começou com algo que parecia pequeno, o sumiço das galinhas. Primeiro uma, depois 2, depois 3. Achei que fosse raposa, talvez algum bicho do mato. Senti falta de penas, de pegadas, de qualquer sinal, mas não havia nada. Era como se elas simplesmente tivessem evaporado. E por mais estranho que fosse, eu não podia imaginar que aquilo era só o começo. Na 4ª noite seguida de sumiço, resolvi deixar a lamparina acesa perto do galinheiro. A luz não ia espantar nada, mas pelo menos eu veria movimento. Me sentei na varanda, com uma espingarda velha no colo, e fiquei vigiando. A noite estava pesada, abafada, sem vento. Aquele tipo de clima que deixa o mato todo parado, como se a natureza prendesse o fôlego antes de alguma coisa ruim acontecer. Era meia-noite quando ouvi o primeiro som. Não era passo, não era grito de bicho. Era um arranhar. Leve no começo, quase como unha de criança arranhando madeira velha. Vinha da cerca alta, uma cerca que separava meu pomar da mata fechada. Fiquei imóvel.
O arranhar se repetiu, dessa vez mais longo, como se alguém estivesse passando a mão devagar pelas ripas. Peguei a lamparina e caminhei até lá. Quando cheguei, o arranhar parou. Levantei a luz. Nada. Nem impressão de pisada no chão úmido, nem vento para mexer a cerca. Mas quando virei as costas, o arranhar recomeçou, só que dessa vez do outro lado da cerca, bem atrás de mim. Virei rápido e a lamparina quase caiu da minha mão. Algo mexeu entre as árvores. Não vi formato, não vi tamanho, não vi cor. Só vi a sombra recuar, como se tivesse percebido que eu estava ali. Voltei para casa com aquela sensação aguda de estar sendo seguido. Na noite seguinte, não dormi. Fiquei ouvindo. E o arranhar voltou, agora mais firme. Depois veio um som que gelou meu sangue. Uma voz fina, arrastada, que parecia atravessar o ar como um fio de gelo. Da, cué, mé. Palavras incompletas, murmúrios partidos. Não sabiam se eram chamados ou lamentos. Pensei em chamar algum no dia seguinte, mas aqui no interior, quando a gente conta coisa assim, todo mundo só diz: é só coisa da noite, não olha muito pra isso não. Eu sabia que se eu falasse, iam rir. Na sexta noite foi pior. Eu acordei com a luz da lamparina acesa sozinha. Ela estava na mesa, embora eu tivesse deixado apagada antes de dormir. E ouvi passos dentro do galpão. Não passos pesados de homem, passos leves e muitos, como se várias pessoas caminhassem com pés descalços. Peguei de novo a espingarda, mas minhas mãos tremiam. Quando cheguei no galpão, empurrei a porta devagar. Lá dentro, tudo estava revirado. Ferramentas no chão, sacos de milho abertos, um cheiro forte de terra molhada. Parecia que alguém tinha cavado lá dentro, mas o chão era de cimento. E então eu ouvi outra vez aquela voz, agora mais perto, mais clara. Daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra lá. Era como se andassem circulando o galpão de fora, repetindo aquela frase sem sentido. Corri pra casa e fechei a porta. Sentei no chão com as costas contra ela, ouvindo do lado de fora o arrastar de pés, como se algo caminhasse em volta do sítio sem pressa, murmurando sem parar. Daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra lá. Na sétima noite, eu já estava exausto, os olhos queimando de tanto medo acumulado. Jurei que se acontecesse de novo, eu ia fugir dali no primeiro raio do sol. Mas não me deram essa chance. Acordei com alguém me chamando pelo nome. Não era a voz conhecida. Era fina, quebrada, infantil demais. Abri o olho devagar. A porta do meu quarto estava entreaberta. E no vão entre a porta e o chão, vi algo que me fez congelar. Sombras passando. Não uma, muitas. Como se várias pessoas estivessem paradas ali, do outro lado, esperando eu levantar. E então a voz sussurrou: vem ver o que pegamos daqui da cerca. Vem ver. Eu não consegui responder. Não consegui me mover. Meu corpo inteiro travou. As sombras ficaram imóveis, como se me observassem. E então uma mão fina, ossuda, de dedos longos demais, se esticou devagar por baixo da porta. Ela buscava o chão, como se tateasse, como se procurasse meus pés. Foi aí que eu gritei. A mão recuou, as sombras desapareceram num piscar de olhos e ouvi lá fora uma correria desengonçada, como se várias criaturas minúsculas corressem de volta para a mata. Peguei minhas roupas, minhas coisas básicas e fui embora antes mesmo do sol nascer. Deixei o sítio para trás. Nunca mais voltei. Meses depois, o novo dono me ligou. Dizia que estava tudo bem, exceto por um problema. De noite, tem uns arranhões na cerca aqui, uns bem fraquinhos. Você já tinha visto isso antes? Eu desliguei sem responder, porque eu sei que aquilo ainda tá lá. E eu sei que não é só arranhar. Elas estão chamando alguém. E cedo ou tarde, alguém responde. Meu nome não importa. Quem vive no interior aprende cedo que algumas histórias devem ser contadas sem dono.
Porque quando a gente dá nome demais a certas coisas, elas aparecem. Mas eu vou te contar o que aconteceu na várzea do Fundão, porque ninguém daqui tem coragem. Eu morava num casebre antigo, herança do meu tio-avô, a uns 15 minutos de caminhada da estrada principal. Ao redor, só brejo, capim alto e mangueiras que rangiam quando ventava. Minha rotina era simples: acordar, cuidar da roça, tratar das vacas, voltar para casa, dormir cedo. Nunca desconfiei que aquilo ali tinha algo fora do comum. Até que o brejo começou a chamar. Foi no fim de setembro, no auge das chuvas. A água do brejo subiu tanto que engoliu metade da cerca. Eu podia jurar que, algumas noites, a superfície da água tremia sem vento, como se alguma coisa lá embaixo respirasse. A primeira coisa estranha foi o sumiço da mula. Ela simplesmente desapareceu. A gente procurou por 2 dias e achamos só o rabo dela boiando na beira do brejo, como se algo tivesse arrancado com precisão. Não tinha sangue, não tinha marca de arrasto. Era como se ela tivesse derretido. Meu vizinho, o velho Otacílio, disse que aquilo era obra do Fundão. Perguntei o que era o Fundão. Ele ficou quieto e cruzou o terço na testa. Na segunda noite, depois do sumiço da mula, acordei com um barulho de água agitada. Parecia alguém batendo as mãos na superfície, como criança brincando. Saí com um lampião. O brejo estava completamente escuro. Só o brilho do lampião iluminava a beirada. A água borbulhava, mas não como fervura. Era um borbulho compassado, em ritmo, como se alguém puxasse o ar lá de baixo e soltasse aos poucos. Quando cheguei mais perto, a água ficou parada, lúcida, como um espelho. Só que no reflexo, eu não vi meu rosto. Vi outro. Um rosto comprido, sem olhos, só 2 cavidades negras que escorriam um lodo grosso, escuro. A boca era larga demais e parecia querer se abrir para fora do próprio reflexo, como se tentasse emergir. Dei um pulo para trás e o reflexo sumiu. Tropecei e quase caí dentro do brejo. Voltei correndo para casa, trancando a porta por dentro. Naquela noite, eu ouvi, pela primeira vez, o som. Um gemido rouco, profundo, que parecia vir debaixo da terra. Não era lamento de bicho, não era vento, não era galho. Era algo tentando falar. Algo antigo demais para lembrar como se fala. E repetia de tempos em tempos: Var, Zé, Var, Zé. Era como se estivesse chamando o nome da várzea. Na terceira noite, tudo piorou. Acordei com um cheiro horrível de lodo podre dentro de casa. Fui até a porta da sala e senti a madeira úmida. O brejo tinha subido até ali? Não fazia sentido. Abri a porta com cuidado e vi rastros. Rastros largos, fundos, como se algo pesado tivesse se arrastado até a varanda. Mas o mais assustador não era isso. No parapeito da janela havia marcas de dedos. Dedos muito longos, finos demais. 5 de cada lado, como se a coisa tivesse se apoiado ali para me espiar. O velho Otacílio apareceu no dia seguinte, pálido. Disse que ouviu minha mula, a mula morta, correndo pelo pasto durante a madrugada, sem cabeça. Eu ia dizer que era impossível, mas meu coração já sabia que nada daquilo era mais absurdo. Naquela tarde, o Tacílio finalmente me contou a história que ninguém queria repetir. Disse que o brejo era antigo demais,
que antes de ser brejo, aquilo era um cemitério indígena esquecido. Depois virou uma vala comum na época da febre. Depois esconderijo de escravizados fugidos e onde muitos morreram afogados tentando se esconder. Disse que o brejo tinha fome, uma fome que nunca acabava. Algo lá no fundo puxava tudo o que encostava: bicho, gente, memória. E que de tempos em tempos o brejo chamava. Na quarta noite, o brejo chamou o meu nome. Não como voz humana. Era como se centenas de vozes borbulhassem ao mesmo tempo, repetindo meu nome, puxando cada sílaba com o arrastar da água. Acordei com um som ecoando dentro da minha cabeça. Levantei trêmulo, sem saber se sonhava. A porta à frente estava aberta. Eu tinha certeza que havia trancado. Lá fora, o brejo estava mais perto da casa do que nunca. A água avançara bem uns 15 metros da noite para o dia. Fui andando, sem conseguir evitar. Algo me puxava pelo peito. A água estava parada, mas parecia me observar. E então, eu vi. A figura emergiu devagar, como alguém que acorda depois de tanto tempo deitado no fundo. Era alta, magra, feita de lama e carne ao mesmo tempo. No rosto, não tinha olhos, só aqueles buracos negros, cheios de lodo. Mas a boca sorria. Sorria largo, como se tivesse encontrado o que procurava. Ela estendeu a mão. Uma mão longa demais, com dedos que balançavam como raízes. E em todas as vozes juntas, borbulhando, quase cantando, ela disse: "Vem, varziano, vem pro fundo." A água do brejo começou a se mexer, formando redemoinhos ao redor da criatura, que avançava sem fazer som de passos. Só deslizava. Eu dei um passo para trás, depois outro, depois corri. Não lembro como entrei na casa, como fechei a porta, como empilhei móveis na frente. Só lembro de ouvir as batidas na madeira, como se algo enorme e pesado arranhasse a superfície tentando entrar. Quando amanheceu, o brejo tinha recuado. Mas no barro, bem na frente da porta, havia pegadas. Pegadas profundas, longas, que afundavam mais de 20 centímetros. E cada pegada deixava um cheiro que eu nunca mais vou esquecer. Lodo, carne podre e água parada. Eu deixei o sítio no mesmo dia. Nunca mais voltei. Dizem que a casa afundou no brejo, depois que choveu forte por semanas. Dizem que de madrugada ainda se ouve alguém chamando, arrastando o nome nas bolhas da água escura. Mas eu sei a verdade. A várzea do fundão não engoliu só minha casa. Ela continua querendo. E um dia, quando chover fundo bastante, ela vai sair para buscar. Eu cresci num vilarejo pequeno, enfiado no meio das serras, onde a neblina chega antes do sol e só vai embora quando quer. O lugar é tão isolado que, até hoje, só pega telefone em 3 pedras específicas no alto da estrada. A maioria das casas é antiga, de madeira, e cada morador tem mais história para contar do que dentes na boca. Mas tem uma história que ninguém ali fala. E eu vou contar porque, sinceramente, nunca mais consegui dormir direito. A história da Casa da Bica Torta. A bica era uma espécie de nascente que brotava do meio de uma pedra inclinada, criando um fio de água torto que descia correndo até uma casa muito velha, abandonada desde que meu avô era criança. Ninguém ia lá, não porque fosse perigoso, mas porque era estranho. Quando eu tinha uns 17 anos,
Comecei a trabalhar como entregador de encomendas, levando compras para casas longe da vila. E um dia, o velho Dante, um dos poucos moradores que falava da casa, me pagou para levar uma sacola até lá. "Só deixa na varanda e vai embora", ele disse sem olhar nos meus olhos. Perguntei quem morava lá. Ele só respondeu: "Ninguém. É por isso que você não deve bater nem chamar." Fiquei com aquilo martelando na cabeça. A tarde estava escura, pesada, e a neblina parecia mais espessa que o normal. No caminho, o barulho da bica torta ecoava pelas pedras, mas o som era irregular, como se às vezes a água caísse mais forte, às vezes mais fraca, mesmo que a fonte fosse contínua. A casa apareceu depois de uma curva. Uma construção velha, inclinada de um jeito impossível, como se o chão tivesse cedido e ela tivesse decidido continuar ali mesmo assim. As janelas eram estreitas demais e todas estavam abertas, embora não houvesse qualquer sinal de morador. Quando subi a varanda, senti imediatamente o ar ficar mais frio. Não era vento, era como entrar num lugar que não deveria existir. Deixei a sacola no chão e me virei para ir embora. Foi aí que eu vi. "Psiu, menino!" A voz saiu de dentro da casa, mas era impossível. Ninguém morava ali. Eu congelei. A voz repetiu, mais baixa, mais arranhada: Você veio mesmo. Entra!" Pensei que fosse alguém pregando peça. Dei um passo para trás, mas a madeira da varanda estalou tão alto que pareceu um grito. A porta, que eu podia jurar estar fechada, estava entreaberta. E eu juro, não havia ninguém lá dentro, mas a sombra da porta se mexia, como se alguém estivesse respirando atrás dela. "Não vai, criança", disse a voz mais perto. Eu saí dali correndo, tropeçando nas pedras molhadas, sem olhar para trás. Quando cheguei de volta à vila, contei para o velho Dante. Ele ficou pálido e as veias do pescoço dele ficaram saltadas. "Ela chamou você?" ele perguntou, quase sussurrando. Eu confirmei. "Então, não volte mais lá, não importa quem te peça." Naquela noite, a chuva veio forte. A vila inteira foi tomada por trovoais e vento, e a neblina pareceu entrar pelas frestas das portas como fumaça. Eu dormi mal, virava na cama, suando frio. Por volta das 3 da manhã, acordei com algo pingando do teto. Achei que fosse goteira, mas não havia chuva dentro do quarto. O pingado vinha da janela. Quando me aproximei, percebi que era água escura, como a da bica torta. A janela estava aberta, e no vidro, marcado por dedos longos e molhados, havia uma frase escrita na água: "Você veio, agora venha de novo." Corri para fechar, mas algo prendeu a janela por fora. Ouvi arranhões, longos, lentos, circulando moldura, como se algo estivesse tentando entrar. "Menino, eu te vi. Eu te esperei." A voz parecia vir do vidro, da madeira, da água, do chão. Era impossível dizer de onde vinha. Fiquei encolhido num canto até o amanhecer. Quando o sol finalmente apareceu, abri a janela com cuidado. Lá fora, o chão estava encharcado, mas havia pegadas. Pegadas finas, profundas de alguém descalço, indo da minha janela até a estrada da serra. E no parapeito, uma marca de mão. Uma mão comprida, molhada, com dedos que não pareciam humanos. Naquele dia, reuni coragem e fui de novo ao velho Dante. Ele só disse uma frase com os olhos cheios de medo: "A casa não chama qualquer um. Ela escolheu você." Perguntei o que diabos isso significava. Ele respondeu: "Significa que ela quer você dentro dela, e que na próxima vez que você ouvir a voz, não vai conseguir escapar."
Eu fui embora da vila poucas semanas depois. Mas, às vezes, quando chove muito, acordo no meio da madrugada com o cheiro da água do brejo e escuto batidas leves na janela, como dedos molhados. E uma voz arranhada sussurra: "Psiu, menino, abre, a casa ficou esperando." Eu nasci e cresci no interior do Paraná, num lugar chamado Porto Bananeiras, um distrito tão pequeno que nem aparece direito nos mapas. Minha família sempre viveu da roça, e eu também. Até que tudo mudou por causa do que aconteceu naquele verão de 2011, quando eu estava com 23 anos. Era época de colheita e a cidade ficava cheia de gente. Mesmo assim, a estrada onde eu morava continuava do mesmo jeito, vazia, cheia de buracos, cercada por mata fechada e sem poste de luz. De noite, o breu era tão fundo que dava para sentir. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi numa madrugada abafada. Eu tinha ouvido o barulho da porteira batendo contra o mourão. Achei que fosse vento, mas não tinha vento nenhum aquela noite. Levantei, acendi a lamparina e abri a porta só um pouquinho. A porteira estava aberta, balançando devagar, e o pasto parecia mais escuro que o normal. Tive a impressão de ver algo se mexendo perto das árvores, mas não dei muita bola. Fechei a casa e tentei dormir de novo. No dia seguinte, encontrei as galinhas agitadas e uma delas morta no quintal, como se tivesse sido apenas largada ali, sem sinal de sangue ou mordida. Aquilo era estranho demais, porque qualquer bicho que mata galinha, cachorro, raposa, gato do mato, come ou pelo menos rasga. Mas aquela parecia caída, como se tivesse desmaiado e morrido. Fiquei incomodado, mas segui o dia normalmente. A segunda noite foi muito pior. Eu estava deitado, já quase dormindo, quando ouvi 3 batidas secas na parede da cozinha. Não foi vento, não foi madeira estalando, foram batidas, como se alguém tivesse dado murros fracos, mas constantes. Levantei devagar, com o coração acelerado, e caminhei até a cozinha com a lamparina tremendo na mão. Quando cheguei perto da janela, ouvi passos do lado de fora. Passos lentos, arrastados, que iam e vinham, como se a pessoa estivesse procurando alguma coisa. Chamei: "Tem alguém aí?" Silêncio. Só o barulho abafado dos passos. Aquela noite eu não abri a porta nem por milagre. Fiquei encostado na parede até amanhecer, ouvindo os passos rodearem a casa umas 4 ou 5 vezes antes de sumirem completamente. Quando o sol nasceu, saí com cuidado. E lá estavam elas, marcas no chão. Não eram pegadas humanas, não eram pegadas de animal. Era algo no meio. O formato pareceu de uma mão, mas com os dedos compridos demais, finos demais e afundados na terra, como se os ossos fossem duros feito ferro. Cada passo era uma dessas marcas, espaçadas de forma irregular, como se o corpo da criatura não fosse simétrico. Comecei a pensar em chamar a polícia ou pelo menos algum vizinho, mas nenhum deles ia acreditar em mim. E para ser sincero, eu também não sabia no que acreditar na época. Na terceira noite, o barulho começou cedo, antes das 10. Era como se alguém arranhasse a parede de madeira, fazendo riscas longas, pacientes, sem pressa. A cada novo arranhão, eu sentia meu peito apertar. Tentei ignorar, coloquei a almofada no ouvido, mas não adiantava. Era como se o som atravessasse a casa inteira. Depois veio algo pior. Senti um cheiro de terra molhada misturada com coisa podre, como quando um animal morre no mato e começa a decompor. O cheiro vinha das frestas da porta, como se aquilo tivesse parado ali, encostado na madeira, respirando pesadamente. Eu consegui ouvir. Era uma respiração irregular, áspera, molhada, que entrava e saía por uma garganta cheia de água.
A essa altura eu já sabia que aquilo não era ladrão, nem bicho, nem vizinho brincalhão. Entrei no quarto e empurrei o guarda-roupa contra a porta. Passei a noite inteira sentado no canto, segurando uma faca que mal servia para cortar mandioca. O cheiro ficou tão forte em certo momento que meus olhos lacrimejaram. Não sei como não desmaiei. Só fui pegar no sono quando o sol já estava alto e acordei com um som de carro na estrada. Saí rezando para não ver nada. Mas lá estava. A porta toda arriscada, vários cortes profundos, alguns tão fundos que atravessavam quase metade da madeira. E as marcas no chão se espalhavam pelo quintal inteiro, como se aquilo tivesse dado voltas e voltas, nervoso, tentando achar uma brecha para entrar. Decidi que ia embora. Arrumar minhas coisas, viajar, achar outro canto para morar. Mas antes que eu pudesse fazer isso, a pior noite de todas chegou. Era quase meia-noite. Eu estava acordado, sentado na cama, quando ouvi algo que nunca vou esquecer. Um sombaço, repetido, pesado, como se algo tivesse batendo a cabeça contra a porta. Lentamente, ritmadamente, como se não sentisse dor, cada batida fazia vibrar o chão da casa. Eu prendi a respiração, esperando aquilo parar, mas não parou. Fui ficando mais forte, mais rápido, mais desesperado, e então ouvi a madeira rachar. Levantei, tremendo, e arrastei o guarda-roupa para segurar a porta, mas a força do que estava do lado de fora era tão grande que as batidas faziam minhas mãos tremerem no móvel. Eu ouvi algo tentando falar. Não era voz de gente. Era um ruído, uma imitação mal feita de fala humana, como se a criatura tivesse ouvido palavras uma vez na vida e tentasse repetir sem entender. Entre os sons distorcidos, consegui distinguir algo que parecia deixa ou abre. Eu chorei naquela hora. Eu, homem feito, chorei de medo. Depois de quase 2 horas desse tormento, tudo parou. De repente, como se aquilo tivesse sido desligado. O silêncio que ficou era tão profundo que dava náuseas. Esperei mais 1 hora, talvez 2, até criar coragem de olhar pela janela bem devagar. O que vi quase me fez cair para trás. A criatura estava parada na cerca, virada de costas para mim. Era magra demais, comprida demais, com braços que chegavam quase ao joelho, coberta de uma camada de terra que parecia grudada no corpo. A cabeça era grande, sem cabelo, pendendo para o lado como se o pescoço estivesse torto, e as costas subiam e desciam devagar, como se respirasse com dificuldade. Mas o pior não foi isso. O pior é que, mesmo de costas, ela virou o rosto para mim. O rosto, apenas o rosto. O resto do corpo não mexeu. E eu vi 2 olhos fundos, brilhando como carvão quente, me encarando com uma consciência que nenhum animal tem. Ela inclinou a cabeça, lentamente, como se estivesse curiosa. Depois fez algo que me persegue até hoje. Abriu a boca, uma boca larga demais, e deixou cair um punhado de terra, como se cuspisse o próprio corpo. Então se arrastou para dentro do mato, desaparecendo no escuro. Eu fui embora daquela casa na manhã seguinte com a roupa do corpo. Não levei nada. Nunca mais voltei. E até hoje, quando sonho, e eu sonho muito, eu ouço aquele barulho de terra caindo no chão, como se aquilo tivesse do lado da minha cama, me esperando acordar. Eu cresci na divisa entre Mato Grosso e Rondônia, num pedaço de terra que meu avô chamava de Beira do Nada. Era mata seca de um lado, mata fechada do outro, e uma estradinha vermelha riscando no meio como se fosse a única coisa lembrando o lugar de que o resto do mundo existia. A casa onde eu morava era simples, feita de madeira grossa, cercada de árvores tão altas que pareciam engolir o céu quando anoitecia. Sempre teve histórias estranhas por lá.
mas nenhuma que me preparasse para o que vivi quando eu tinha uns 17 anos. Naquela época, meu pai tinha um trabalho esporádico dirigindo caminhão para uma madeireira da região. Ele saía muito cedo e chegava tarde, e às vezes ficava dias fora. Eu ficava sozinho com minha mãe, mas ela adoecia sempre. Então, grande parte das noites eu passava acordado, cuidando da casa enquanto ela dormia. Era um tipo de solidão silenciosa que eu tinha aprendido a aceitar. Numa noite de novembro, o calor estava irrespirável. Nem parecia noite. Era como se o ar estivesse preso, parado, sem vento nenhum. Eu estava sentado na varanda tentando pegar uma brisa que não vinha, quando ouvi um estalo forte vindo da mata. Não era bicho, não era galho quebrando por acaso. Era um estalo seco, alto, como se alguém tivesse batido duas pedras grandes uma contra a outra. Esperei ouvir de novo, e ouvi. Outro estalo, mais perto. Um terceiro, mais perto ainda. Levantei devagar e senti algo estranho no ar, como se a mata estivesse prendendo a respiração junto comigo. Naquele momento me deu uma sensação horrível, daquelas que atravessam a espinha, a certeza de que eu não deveria estar ali fora. Quando dei um passo para dentro, ouvi o som de alguém correndo entre as árvores. Não era animal, era corrida de gente. Pernas longas, pisadas firmes, rápidas, acompanhadas de um ritmo estranho, como se a pessoa tropeçasse de propósito a cada 2 passos. Corri para dentro, bati a porta e apaguei a lamparina. Fiquei ali, no escuro total, ouvindo o coração tentar sair pela garganta. Os passos diminuíram, ficaram mais lentos, até que pararam. De repente, ouvi uma respiração muito lenta do lado de fora da parede da cozinha. Não era ofegante, era profunda, arranhada, como se os pulmões raspassem por dentro. Uma respiração que não parecia humana nem de longe. Tive a impressão de que aquilo estava encostando a cara na parede, tentando ouvir o que tinha do lado de dentro. Não sei quanto tempo durou. Talvez 1 minuto, talvez 1 hora. A mente trava quando o medo é grande assim. Quando enfim consegui me mover, fui até o quarto da minha mãe. Ela continuava dormindo, respirando normalmente, sem perceber nada. Sentei ao lado da porta e fiquei ali, abraçado aos joelhos, esperando a noite passar. De manhã, achei que tinha imaginado tudo, até ver as marcas no barro. Não eram pegadas, não eram patas. Eram marcas compridas, paralelas, como se alguém tivesse arrastado 5 bastões grossos pela terra, 5 de cada lado, como se fossem os dedos de 2 mãos gigantescas. E vinham desde a mata até encostar na parede da cozinha. No meio das marcas, havia um rastro fundado, contínuo, como se algo tivesse passado se arrastando com o peito no chão. Passei o dia inteiro quieto, sem coragem de comentar com ninguém. Minha mãe estava pálida, mais fraca que o normal, e eu não queria preocupá-la. Mas naquela noite, o calor piorou. Parecia que o ar tinha engrossado. Nem os insetos faziam barulho. E quando o silêncio toma conta da mata, sempre é mau sinal. Por volta das 9 da noite, a energia caiu. A lâmpada apagou, o ventilador parou e o gerador que ficava no galpão não fez um único som. O breu engoliu tudo. Fui buscar a lamparina, mas antes mesmo de acendê-la, ouvi algo arranhar a madeira da porta da frente. Era um som comprido, lento, paciente, como se 5 unhas enormes descessem pela tábua de forma suave, quase carinhosa. Eu não conseguia respirar. Ouvi o arranhão de novo. Depois, outro do lado da janela, como se aquilo estivesse caminhando ao redor da casa, tocando cada parede, procurando uma entrada. De repente, a porta fez um estalo alto, como se algo tivesse empurrado levemente só para testar a resistência. Do quarto, ouvi minha mãe chamar meu nome, a voz fraca. Corri até ela, tranquei a porta, empurrei o guarda-roupa, a cômoda, tudo o que consegui. E então, ouvi algo que nunca vou esquecer. Uma voz. Não era voz humana. Era como se alguém tentasse falar com cordas vocais quebradas. Um som sem ritmo, rouco, impreciso, mas com intenção. Ela pronunciou o meu nome. Meu nome. Mas não do jeito certo.
Foi como se tivesse ouvido alguém dizer meu nome uma vez e tentasse repetir, falhando. Uma imitação. Depois, a respiração veio de novo, bem perto da porta do quarto. Um sopro forte, quente, úmido, que passou pelas frestas como ar de forno. Meu corpo inteiro tremia, mas aquilo parecia estar tranquilo, paciente, como se tivesse todo o tempo do mundo. O pior veio quando escutei o som da língua de alguma coisa batendo na madeira. Não lambendo, batendo, como se testasse a superfície. Ligeira, seca, longa demais. Depois disso, tudo ficou silencioso. Não ouvi mais passos, nem respiração, nem arranhões. Só o silêncio. Aquele silêncio espesso que dá até para sentir. Fiquei acordado até o amanhecer. Quando o sol apareceu, abri a porta do quarto e fui até a sala, devagar. A porta da frente estava cheia de marcas profundas, como se dedos longos demais tivessem entrado na madeira. A janela estava rasgada. A parede da cozinha tinha sulcos fundos, tão fundos que arrancaram pedaços da tábua. No chão, ao redor da casa, havia marcas circulares de arrasto, como se algo muito pesado tivesse sido puxado, deixando um traço largo e profundo. E no meio do quintal, havia um buraco. Um buraco enorme, redondo, cavernoso, como se algo tivesse subido da terra ou voltado para dentro dela. Minha mãe nunca acordou naquela manhã. Não morreu, apenas dormiu, como se tivesse perdido dias de energia de uma vez. Nunca lembrava de nada da noite anterior. Eu tentei explicar, mas ela dizia que eu estava nervoso, cansado, exagerando. Fiquei aliviado. Era melhor assim. No mesmo dia, eu arrumei minhas coisas e fui embora daquela casa. Nunca mais passei perto. Às vezes, quando volto para visitar parentes, olho de longe para a direção da velha estrada e sempre sinto a mesma coisa. Como se alguém ali dentro da mata estivesse me observando, esperando eu pisar onde não devo. E de vez em quando, no meio da noite, lá em outro estado, em outra vida, quando o mundo inteiro está quieto, eu acordo com aquele som na memória. O estalo seco de duas pedras batendo. E a voz, tentando repetir meu nome.